Fala, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe o teu dia em nome de Jesus. Nós chegamos para o nosso segundo dia de devocional e é algo muito importante que você tenha visto já o primeiro dia. Então, caso você esteja aqui de paraquedas e não viu o primeiro dia, por favor, tá aqui nessa playlist que você conectou aí no seu YouTube, você vai procurar o primeiro dia e com certeza vai fazer um pouco mais de sentido com tudo que nós vamos compartilhar aqui. Nesse segundo dia, nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes e, com certeza, o assunto que vai dar o maior resultado para o teu ano novo, para o teu novo ciclo, a nova estação daquilo que você está vivendo. Eu quero te pedir que você esteja aí com o livro aberto, se for possível, para acompanhar a leitura comigo, mas eu tenho certeza que aqui nós já vamos ter um momento muito especial, um momento muito marcante. Ontem nós falamos sobre vida nova, sobre não ser apenas um novo ano, mas um novo interior. E hoje nós vamos conversar sobre aquilo que define muitos dos fracassos e também muitos dos acertos na vida cristã, que é a direção. Mas aquilo que, quando começamos a viver com Cristo, o pensamento né? Porque, pense, Deus renovou meu coração e então surge uma pergunta inevitável. Para onde que eu estou indo? Porque talvez, muito provavelmente, você não esteja cansado porque está andando muito, ou porque, como aprendemos domingo, você está correndo. Talvez você esteja cansado porque não sabe qual o caminho certo, porque não sabe qual a direção correta. E hoje eu creio muito que Deus quer alinhar esse caminho e Deus quer te dar direção para essa nova estação que você está entrando, que nós estamos entrando. Só que antes de nós falarmos sobre o que é o ponto específico da nossa mensagem de hoje, eu quero te pedir, por favor, curte esse devocional, curte esse link aí que você clicou, compartilha ele com algum amigo, compartilha já os 2 dias, presentei alguém com esse livro e diz, olha, para o teu 2026 ser diferente, eu quero que você receba aqui um gesto de carinho. E então, compartilhe esse link, se possível, compartilhe ele aonde você sentir aí no coração, porque eu tenho certeza que essa é uma direção espiritual que muda a realidade da maioria das pessoas. Então não desiste de viver essa nova realidade, né? De viver essa novidade de vida. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Não confie no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto aqui ele não fala de pressa, ele fala de uma confiança total. E muitas pessoas, elas não estão frustradas porque não oram. Elas estão frustradas porque decidem primeiro e oram depois. É como que inverter a roda. É como que colocar os bois na frente, a carroça na frente dos bois e querer esperando ter um resultado que seja coerente, um resultado que seja positivo. Então essas pessoas estão se frustrando primeiro porque decidiram e depois procuraram saber qual é a voz de Deus. Debago. E a maioria das pessoas hoje tomam decisões importantes e vão lá dentro da igreja, gente, poxa, pense na realidade simples do que acontece na sua vida. Na maioria das vezes, você não está tomando decisões muito importantes baseadas na sua emoção, no medo, na pressão ou na ambição, na expectativa. E depois você ora, jejua, busca, clama, aconselha. Você faz uma infinidade de buscas, entendendo ou procurando a Deus para que Ele conserte. Deus não é um mecânico espiritual. A vida com Deus não funciona assim. A comunhão com Deus não é assim. Ele nos guia. O Senhor, Ele nos direciona. E as maioria... Não vou generalizar tanto assim, mas muitas vezes,
e vamos colocar numa escala de 7 a cada 10, ou talvez 6 a cada 10, muitas vezes a gente acha que está indo por um caminho que parece certo, uma porta que parece uma porta muito boa, uma oportunidade que faz total sentido, uma oportunidade que parece ser muito lógica, mas então percebe que nem tudo que é lógico é espiritual, e nem tudo que parece bom vem de Deus. É importante entender que velocidade nunca vai substituir direção. Eu posso ser rápido no caminho errado e ainda assim no caminho errado ele vai ser errado. Por isso que eu preciso perceber sempre que confiar é abrir mão do controle. Se eu confio em Deus, eu estou abrindo mão do controle. O texto ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Isso significa que confiar é aonde dói. Confiar é onde eu não entendo, confiar onde eu quero ter o controle, mas eu preciso entregar o controle para ele e confiar nele. Porque a verdade é que a gente gosta da fé, mas não gosta tanto assim de depender de Deus por inteiro, né? Porque a gente gosta de prever o futuro, a gente gosta da previsibilidade, garantia, evitar riscos. A gente gosta disso, mas a fé, ela não é controle com linguagem cristã. A fé é uma dependência real. Eu não mudo a forma como eu vejo a realidade das coisas através da fé. Eu confio para então Deus fazer a sua obra. João Calvino foi um dos maiores reformadores, né? Um protestante, um pastor protestante com uma incrível manifestação espiritual muito, muito, muito impactante no mundo inteiro. E ele diz o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos e muitas vezes o maior ídolo é o nosso próprio entendimento. Por isso que Deus pede para que você confie nele e não pede que você compreenda tudo. É como que se Deus endireitasse o caminho e desse esperança para quem errou. O texto diz o seguinte: o texto, na verdade, ele não diz que Deus mostra o caminho inteiro. Ele diz que ele endireita as veredas. E isso aqui é muito poderoso, porque provavelmente você tenha começado errado. Já nesses 5 dias, né, se você estiver olhando isso em 2026, no dia de hoje, né, nesses 6 dias do ano, hoje é dia 6 de janeiro, talvez você já tenha começado errado, talvez você já tenha feito uma escolha que não foi uma escolha tão boa, talvez você já está carregando consequências, mesmo que ontem a gente tivesse falado sobre abandonar isso, talvez você já esteja carregando consequências de uma decisão do passado. Só que Deus, ele não trabalha apenas com começos perfeitos. Deus, ele não escolhe apenas quem tem a melhor história, a melhor headline para promover o seu evento. Não, Deus, ele usa todos os corações, só que precisa ser um coração rendido. Precisa ser alguém que realmente entrega-se por inteiro. O Salmo 32 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Olha só que lindo. Deus não desiste. Mas alguém que não quer viver isso, né? Alguém que quer ver o Deus que não desiste, precisa se dispor a ouvir a direção correta. Entenda. Reconhecer Deus no caminho é permitir que Ele vai entrar no processo por inteiro. É por isso que aqui a gente precisa perceber que Deus, ele às vezes vai nos fazer perguntas muito sinceras e nós temos, Ele está nos convidando para decidir. Ao contrário, né? Eu estou convidando Deus para decidir comigo. Mas será que realmente esse convite tem efeito? E chega na hora, nós tomamos a decisão que veio do Espírito? Ou, na maioria das vezes, eu só chamo Deus para corrigir o que já fiz? Eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Mas será que talvez você já não está apenas reconhecendo Deus nos caminhos que deram, não está reconhecendo o Senhor só quando as coisas não estão dando errado? Então ele vem como o escape? E esse é Deus.
A Bíblia fala que Deus é escape, que Deus é socorro. Mas será que nós, como cristãos, nós não podemos, então, confiar e depender que Ele vai fazer a sua boa obra na mudança das nossas vidas? E provavelmente, ou muitas das vezes, Deus não queira que você tome nenhuma decisão hoje. Talvez Ele só quer que você espere, que você ore, que você confie. É por isso que ter uma direção espiritual exige muita humildade e paciência. Eu preciso confiar em Deus. E esse é um convite para você hoje. Talvez de uma maneira bem simples, começar esse ano de uma maneira totalmente diferente, vai ser entregar o controle nas mãos dele. Vai ser acreditar que Deus está fazendo uma boa obra na tua vida. Que Deus tem bons planos. Vai ser confiar naquilo que a Bíblia fala. E pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil confiar em Deus, sendo que você sempre confiou na força do seu braço, ou que você sempre agiu no controle. Entregar o controle nas mãos de Deus vai exigir muita maturidade. Vai ser um passo de fé muito importante. Mas eu quero te dizer que através de Cristo, a igreja tem um impacto de poder ser um contigo, ser uma família que vai te orientar, que vai te ajudar. Mas muito mais do que isso, você tem à sua disposição o escritor da história. Você pode dobrar o seu joelho, buscar o Senhor e as coisas acontecerem de verdade. Eu digo que um dia eu acreditei no que a Bíblia fala, que se eu tivesse fé, eu diria para montanhas que elas se moveriam. E eu vejo montanhas se moverem na minha história, desde que eu me entreguei por completo. E o meu convite para você é, cara, confia. Confia e espera um bom resultado através de uma nova semente. E a semente da confiança, da dependência, ela gera Deus em todos os aspectos e impactos na tua vida. Eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos, por favor, e eu queria orar com você. Se fosse possível, você parar com a atividade, com seja lá o que você estiver fazendo, a forma como você está ouvindo agora. Mas nós vamos ter alguns segundos orando e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida a partir de hoje mesmo, porque você já está com o coração voltado. Se você está aqui, você já olhou um dia, você já está mostrando para Deus que você quer algo diferente. E Deus ama a intenção do nosso coração quando ela é voltada, quando ela se volta para a presença, para a busca verdadeira. Então feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós reconhecemos que precisamos da Tua direção. Reconhecemos que nós precisamos do Senhor porque não sabemos para onde ir. Nem sempre nós entendemos os processos, nem sempre nós entendemos aquilo que o Senhor está fazendo. Mas só que hoje nós escolhemos, Senhor, confiar. Nós percebemos que não temos o controle e entregamos nas Tuas mãos todo o controle. Todas as decisões, todos os problemas, todos os acertos, tudo aquilo que precisa ser decidido. Todos os nossos caminhos estão nas Tuas mãos. Senhor, nós pedimos endireita as nossas veredas. Fecha todas as portas que não vêm do céu, todas as portas que não vêm do Senhor, e abre apenas aquelas que carregam a Tua paz. Nós pedimos endireita as nossas veredas, alinha os nossos caminhos e faz com que, Senhor, nós tenhamos paz. Que todas as portas que não vêm do Senhor sejam fechadas e sejam abertas aquelas que vêm com paz, aquelas que nós temos a certeza que vêm do Espírito. Nós hoje escolhemos depender do Senhor e chamamos ao Senhor em nossas vidas. E que essa oração gere um impacto nos próximos 12 meses desse ano e que essa decisão de hoje seja fortalecida pela fé que vem do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus, crendo de que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminar e para cumpri-la em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você viva essa diferença. Esse foi o segundo dia do nosso devocional e nós estamos caminhando para ter caminhos alinhados. Ontem nós falamos sobre vida nova, hoje nós falamos sobre direção e amanhã nós vamos falar sobre algo essencial,
que é o que precisa ser deixado para trás, para que o novo de Deus se manifeste. Se esse vídeo falou contigo, se tu acompanhou até o final, comenta aqui, por favor. Compartilhe esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal da igreja, porque nós precisamos alcançar mais pessoas, porque nós vamos alcançar mais pessoas através dessa mensagem e através do grande amor que Deus nos alcançou. E se nós fomos alcançados por essa graça, nós vamos também levar essa graça, esse amor, nós vamos alcançar outras pessoas no nome de Jesus, porque o mundo está doente e nós somos a resposta. Continue caminhando conosco, que quando Deus guia, o caminho faz sentido. E talvez a ferramenta, o combustível que vai fazer isso acontecer seja a igreja. Sem dúvida é a igreja, é o Espírito Santo. E nós vamos juntos trilhar um caminho de muita alegria, um caminho de muita transformação e vai gerar muito impacto na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, eu te espero amanhã e não se esqueça, tire um tempo de oração, tire um tempo de joelhos dobrados, escute um louvor, busque ao Senhor, continue com o seu espírito em comunhão com Ele para que as coisas aconteçam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!